Então, galera, para quem estava aqui ontem, vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Eu vou explicar um pouquinho do MRUV hoje. Ontem a gente falou sobre o MRU, dar alguns exemplos e fazer alguns exercícios se for preciso, tá? Ontem a gente ficou um pouquinho mais, teve bastante dúvida, não tem problema. A ideia é ir até mais ou menos meio-dia e pouquinho. Depois eu mando uma lista de exercícios no grupo lá da quarentena e se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me mandando ao longo do dia, eu vou respondendo assim que eu puder. Tranquilo? Então, vamos começar aqui. Eu quero evidenciar para vocês a diferença entre o MRU e o MRUV, antes da gente começar a estudar o MRU a fundo. Então, e lembrando que qualquer dúvida vocês podem e devem mandar aí no chat, tá? Então, peraí, diminuir isso aqui. Então, olha só. Na aula passada, a gente falou sobre o MRU, que é esse exemplozinho aqui do cara do lado, né? Se a gente fizesse aquela tabelinha que eu fiz na aula passada de posição dele em metros, em função do tempo em segundos, né? Vocês estão vendo aqui que no tempo zero, ele estava na posição 0 centímetros. No tempo 1, ele estava na posição 10 centímetros. No tempo 2, na posição 20 centímetros. No tempo 3, na posição 30 centímetros. E no tempo 4, na posição 40 centímetros. Então fica fácil de ver, né? Tranquilo de ver que a posição dele a cada 1 segundo que passa, sempre a gente está pegando um intervalo de 1 segundo, muda de 10 em 10. Por isso que a gente chama isso aqui de movimento retilíneo uniforme. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou. Essas aqui eu já coloquei. Daniel colocou assim: a Bud hoje desistiu de desenhar. Não, essas aqui eu já peguei pronta, mas depois eu vou desenhar, não preocupa não. Essas vão ter o prazer de ver meus desenhos. Depois aqui vai de 10 em 10, né? Mesmo que eu pegue outro intervalo de tempo maior, vamos supor que eu pegue de 0 até 4. Eu vou ter 4 segundos de intervalo. Se eu pegar de 0 até 40, eu vou ter a mesma proporção, porque eu vou ter 40 centímetros de deslocamento. Então, se a gente calcula aqui a velocidade escalar média dele, que é a distância por tempo, você vai pegar que é 40 dividido por 4, que continua sendo 10 centímetros por segundo. Agora, do lado de cá, a gente não tem essa mesma proporção, né? Esse movimento aqui ele é dito acelerado porque se eu pegar no mesmo intervalo de tempo, se eu fizesse a mesma tabela e tal, de posição em função do tempo, eu não teria uma coisa diretamente proporcional, uma coisa linear igual está ali. Então vamos colocar alguns valores. Vamos supor que aqui é o 0. No tempo 0, ele está no 0. Se eu esperar um intervalo de tempo, por exemplo, de 1 segundo, vamos supor que ele está aqui na posição 20 centímetros, igual a gente colocou do lado de cá em centímetros. Então, 20 centímetros. Os intervalos de tempo são os mesmos. Então, se eu esperar mais 1 segundo, vocês vão notar que a posição dele já não é diretamente proporcional. Se desse ponto até esse, a gente tem uma distância de 20 centímetros, aqui a distância aumentou. Então, vamos colocar aqui que seja 60 centímetros. Então, no tempo 2, ele vai estar na posição 60. E se eu esperar mais 1 segundo, no tempo 3, ele vai estar na posição, sei lá, 100. Não, 120, por exemplo. Então, as proporções aqui não são lineares, né? Aqui, ó, eu esperei 1 segundo de cá, aqui eu teve um deslocamento de 20. Mais 1 segundo de cá, o deslocamento aqui já foi de 40. Mais 1 segundo de cá, o deslocamento de cá já foi 60. Não é um movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, seria um movimento retilíneo variado. Como eu chutei os valores aqui, eu não sei se ele é uniformemente variado ou só variado. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a diferença entre essas duas coisinhas. Mas ele é um movimento retilíneo variado, porque esse movimento pode ser acelerado ou retardado, mas o que interessa é que ele percorre distâncias diferentes
em um mesmo intervalo de tempo. Ao contrário do movimento retilíneo uniforme, que ele percorre distâncias iguais no mesmo intervalo de tempo, quando a gente fala que o movimento é variado, a distância percorrida muda, né, no mesmo intervalo de tempo. Beleza? Então essa é a diferença entre movimento uniforme e movimento variado. Bom, deixa eu trocar aqui a tela. Vamos pegar a outra aqui. É o mesmo desenho, só que a gente vai analisar outra coisa. Imagina aqui. Esse mesmo carinha, né? A gente viu que ele está no movimento variado, porque as distâncias que ele percorre são diferentes, no mesmo intervalo de tempo. E vamos pensar numa velocidade para ele. Se ele tivesse no movimento uniforme, a velocidade seria sempre a mesma. Nesse tipo de movimento, nesse caso aqui, o movimento dele é acelerado, porque a distância está aumentando com o tempo. Então, se a gente pensar numa velocidade para ele, essa velocidade ela sempre vai aumentando com o passar do tempo. Olha para a distância. A distância que ele percorre no primeiro intervalo de tempo, vou colocar de outra cor aqui, ó. A distância que ele percorre no primeiro intervalo de tempo, a distância que ele percorre no segundo intervalo de tempo e a distância que ele percorre no terceiro intervalo de tempo. Como a distância vai sempre aumentando, eu posso chamar isso de um movimento acelerado. E posso afirmar, com toda certeza, que a velocidade dele vai aumentando com o tempo. Se a velocidade dele aumentasse de maneira não constante, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, ele tivesse com 2 metros por segundo. Depois ele passa a ter 4 metros por segundo. Então, variou 2, né? Aumentou de 2 para 4. Depois de 4, ele passa, sei lá, para 7 metros por segundo. E de 7 ele passa para 14 metros por segundo. A variação de 2 para 4 foram 2 metros por segundo que aumentou. De 4 para 7 foram 3. De 7 para 14 foram 7. A mudança de velocidade não é constante. Se isso acontece, quando a variação da velocidade não é constante, a gente chama isso aqui só de um movimento retilíneo variado. A gente não pode chamar ele de uniformemente variado. Por quê? Porque aqui a aceleração, que é a variação da velocidade, que mostra como a velocidade muda, não é constante. Como que eu calculo essa variação, né, da velocidade, a aceleração? A gente tinha colocado aqui que cada intervalo de tempo era de 1 segundo, né? Então vamos colocar. Se eu quiser calcular essa aceleração, basta eu fazer a variação da velocidade dividido pela variação do intervalo de tempo que eu quiser. Então, por exemplo, vou pegar entre esse instante aqui, ó, né, no início, na posição inicial, e esse segundo instante aqui eu vou chamar de S'. Se eu calcular a aceleração para ele, eu pego a velocidade final, que é 4, subtraio a velocidade inicial, que é 2, e divido pelo intervalo de tempo, que é 1. Então, ó, 4, né? Falei 4, escrevi 7. Espera aí. Então, 4 menos 2 é 2, dividido por 1 dá 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa essa unidade? Metro por segundo ao quadrado. Olhando para o meu resultado, eu tenho 4 metros por segundo menos 2 metros por segundo. Então, em cima eu teria 2 metros por segundo. Dividido pelo intervalo de tempo, que é 1 segundo. 2 metros por segundo ao quadrado significa, né, de maneira menos enxuta, que ele está ganhando, nesse caso é ganhando porque o movimento é acelerado, lembra? A distância está aumentando, que ele está ganhando 2 metros por segundo a cada segundo. Então, por isso que a gente escreve 2 metros por segundo ao quadrado, né? Tranquilo? Se eu pegar desse segundo ponto até o terceiro ponto e calcular essa aceleração, eu vou evidenciar que esse movimento não é uniformemente variado, esse movimento é só variado. Pega aqui, ó, 7 menos 4 dividido por 1 de novo. Eu vou calcular essa aceleração, que a gente chama de aceleração escalar média. Eu estou fazendo uma média entre 2 pontos. Deixa eu ver. Perguntas no chat.
Ô, KS, acabei de explicar, você não viu, não? O KS mandou assim, explica por que a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Você chegou a escutar agora? É porque é em metros por segundo dividido por segundo. Então faz a análise dimensional aqui para você ver. Ó, a aceleração é metros por segundo dividido por segundo. Ou seja, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que dá metros por segundo ao quadrado. Certinho? Agora, vamos pegar esse segundo momento aqui, ó, né, daqui para cá, ó, de 7 para 4. Então, 7 menos 4 dividido por 1. Eu vou ter uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, que é diferente dessa. Então, esse tipo de movimento, que é um movimento retilíneo variado, a gente não trabalha com ele no segundo grau, a gente não tem as equações para ele no segundo grau. O que a gente vai ter? A gente vai trabalhar só com movimento retilíneo uniformemente variado, que significa que a aceleração é constante. Eu vou dar outro exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Tá bom? Então eu vou salvar essa tela. Para quem está chegando hoje, quem não participou da live de ontem, não precisa ficar preocupado em anotar, tá bom? Eu salvo as telas, depois eu mando tudo no grupo lá para vocês. Então vamos agora refazer isso aqui. Vamos supor que agora a gente está ainda no movimento acelerado e que a velocidade vai aumentando. Cuidado aí, gente, que vocês conseguem também desenhar aí, mas não consegui ainda descobrir onde que eu tiro essa possibilidade. Então vamos pensar aqui num movimento que é uniformemente variado. Vamos começar aqui com uma velocidade de 2 metros por segundo. Aí vamos supor que ela sobe para 5 metros por segundo, no mesmo intervalo de tempo. Vou colocar aqui 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. De 2 para 5 ela aumentou 3. Então, para ser uniformemente variado, de 5 tem que passar para 8. E de 8 teria que passar para 11. Porque aí eu vou estar sempre com a mesma variação. De 2 para 5 aumentou 3 metros por segundo em 1 segundo. De 5 para 8 aumentou 3 metros por segundo e assim por diante. Um exemplo clássico de um movimento que é sempre uniformemente variado é um movimento de queda de um corpo. Imagina aqui que você tem um objeto e esse objeto você solta ele de uma certa altura. Então, você coloca ele a uma certa altura h do chão. Se você solta ele, a gente fala que ele tem velocidade inicial igual a zero. À medida que ele vai caindo, ele vai ganhando velocidade. A velocidade dele vai aumentando com o tempo. Tá? Deixa eu fazer esse desenhozinho aqui menor, que aí dá para a gente desenhar as setinhas. Vamos supor que você solta o objeto aqui, aí a hora que ele começa a cair, ele anda um pouquinho. Nossa, os desenhos. Ó. Depois ele anda mais um pouco, depois ele vai andando mais um pouco. Finge que é o mesmo objeto, tá, gente? Que é difícil desenhar tudo igual. Ó. Todo objeto em queda, ele está sujeito a uma aceleração, que a gente fala que é a aceleração da gravidade, né? A gente arredonda ela para 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Escreve no chat, por favor, pessoal. Tá? Qualquer dúvida vocês mandam no chat. Significa que se eu soltar ele, a velocidade inicial é zero. Vamos supor que ele cai durante 1 segundo. Então, daqui até aqui, eu esperei um tempo de 1 segundo. Quer dizer que, se a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, após 1 segundo, ele vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo. Se eu aguardar mais 1 segundo de queda, ele vai ter uma velocidade de 20 metros por segundo. Se eu esperar mais 1 segundo de queda, ele vai andar mais, e aí a velocidade vai ser de 30 metros por segundo. Por quê? Porque a aceleração da gravidade vai provocar
um movimento retilíneo uniformemente variado. Não, o João Vitor escreveu assim, galera, para quem não está vendo o chat. Isso só funciona quando estiver em repouso e cair? Não. Vamos supor que em vez de você soltar esse objeto, você arremessa ele para baixo. Então vamos supor que no início do movimento ele já não está com zero. Vamos supor que você soltou ele, você arremessou ele para baixo, e a hora que ele sai da sua mão ele já tem 20 metros por segundo. Tá? Após 1 segundo de queda, esse carinha vai ter 30 metros por segundo. Tá? Então, se um objeto está caindo, a velocidade dele vai aumentando de 10 metros por segundo a cada segundo. Porque o movimento de queda é um exemplo clássico de movimento retilíneo uniformemente variado. Certo? Inclusive se você arremessa um objeto para cima também. Imagina que você joga um objeto para cima. Então, ele vai, à medida que ele sobe, ele vai perdendo velocidade, né? Então, vamos supor que quando você arremessou ele para cima, ele saiu da sua mão com 40 metros por segundo. Se ele estiver subindo durante 1 segundo, ele vai ter aqui 30 metros por segundo. Se você esperar ele subir mais 1 segundo, ele vai ter 20 metros por segundo. Por quê? Porque quando ele sobe, ele está contrário à aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é bom para já dar um gancho no próximo tipo de movimento. Porque quando a distância que o cara percorre vai aumentando, a gente já falou, a gente já entendeu que esse movimento é acelerado. Agora pensa nesse tipo de movimento aqui, quando você arremessa um objeto para cima. Ele já não está no movimento acelerado mais. Ele está num movimento que a gente chama de retardado. Tá bom? Então vamos ver aqui, agora eu vou abrir o quadro branco aqui para vocês. Deixa eu ver aqui o chat. Como que eu sei quando chego em velocidade terminal? Arthur, aqui a gente está trabalhando com movimentos de queda, eu esqueci até de falar, desculpa. Para ser movimento uniformemente variado na queda, tem que ignorar a resistência do ar, tá bom? Velocidade terminal, ela só acontece quando a gente tem um movimento com resistência do ar. Para quem não sabe, galera, o Arthur perguntou aí, quando um objeto cai na atmosfera, quando tem resistência do ar, né, ele não acelera para sempre. Tá? Ele vai acelerando até ele parar de acelerar e ele começa a cair com velocidade constante, que é o que a gente chama de velocidade terminal. Isa, quando eu colocar as fórmulas, eu vou mostrar o que seria a proporção de Galileu, tá bom? Só um segundo. Então, olha aqui. Vamos tentar enxergar o que seria o movimento que a gente chama de retardado. Então, aqui. Imagina que você tem um corpo, ele começa, aí você observa que a distância que ele percorre, então isso aqui seriam instantes diferentes de tempo, que a distância que ele percorre vai diminuindo com o tempo. À medida que o tempo passa, essa distância vai diminuindo. Isso significa, olha só, que a velocidade dele, em vez de aumentar, agora ela está diminuindo. Ele começa com uma velocidade grande, mas olha a distância que ele percorreu aqui, comparado com a distância que ele percorre no segundo momento. Quer dizer que à medida que o tempo passa, a velocidade dele está diminuindo. Velocidade, para quem não lembra, gente, na aula passada, a gente viu que a velocidade ela pode ser dada, né, como distância sobre tempo. Deslocamento por tempo de maneira vetorial e distância por tempo de maneira escalar. Olha só, aqui, nossa senhora, ele percorre essa distância, chamar de D. Aqui ele percorre essa distância,
e aqui ele percorre essa distância. Ela vai diminuindo com o tempo. Isso é característica de um movimento que a gente chama de retardado. É um movimento que apresenta uma aceleração que é contrária à velocidade. Ela simboliza que a velocidade está diminuindo. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter um móvel, um corpo, com 10 metros por segundo de velocidade, que passaria a ter, por exemplo, 8 metros por segundo de velocidade, depois 6 metros por segundo de velocidade, depois 4 metros por segundo de velocidade. Leandro pergunta assim, mais para frente vai trabalhar com ângulos de inclinação diferentes? Você está falando para força, Leandro? Você está falando assim para relação de força com o objeto? Isso mais para frente. Essa aula é dinâmica, tá? A gente envolve a relação de força, massa, aceleração, depois de leis de Newton. Alguém perguntou, alguém que está no iPhone, galera que entra pelo iPhone, lembra de mudar o nome, para eu saber quem que é. Então, no iPhone está assim, no movimento retardado, a aceleração é negativa, vamos tomar cuidado com isso. Tá? Eu vou mostrar que a gente tem 4 tipos de movimento. Olha só, quando o movimento é retardado, significa que a aceleração é contrária à velocidade. Não necessariamente que ela é negativa, porque a gente tem também a possibilidade do movimento que tem a velocidade negativa. Vocês estão lembrados disso? Então, nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que aqui houve um intervalo de tempo de 2 segundos. Tá? Aqui também, ΔT de 2 segundos, e aqui também, ΔT de 2 segundos. Característica do movimento variado, né? Percorre distâncias diferentes em períodos de tempos iguais. Então, vamos calcular essa aceleração. A aceleração vai ser, vamos pegar desse primeiro instante até esse segundo instante, do 10 até o 8. Velocidade final é 8, velocidade inicial é 10, eu divido pelo tempo, que é 2. 8 menos 10 dá menos 2, dividido por 2, menos 1 metro por segundo ao quadrado. Nesse caso, como a velocidade é positiva e eu achei uma aceleração negativa, eu posso afirmar que o movimento é retardado. Significa que se eu fosse desenhar essa aceleração aqui, em cima do corpo, eu deveria desenhar ela contrária à velocidade para simbolizar que ela está atuando de maneira a diminuir essa velocidade. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês as 4 possibilidades de movimento. Tá? As 4 classificações possíveis de movimento. Então, a primeira, vamos colocar aqui uma setinha, uma reta. Vamos combinar que tudo que estiver apontando para a direita é positivo. Tudo que estiver apontando para a esquerda é negativo. Ok? KS perguntou, Abud, tem como a velocidade ser negativa e a aceleração positiva? Sim, vou mostrar isso agora. Ok? Então presta atenção. Tudo nesse quadro aqui que estiver apontando para a direita é positivo. Tudo que estiver apontando para a esquerda é negativo. Então imagina que tem um corpo e esse corpo vai se mover assim, ó. Eu vou colocar ele aqui. Ele possui uma velocidade para a direita e possui uma aceleração também para a direita. Já já eu desenho. Já já eu escrevo aqui. Esse aqui, ó, é a velocidade e aqui é a aceleração. Se a velocidade está apontando para a direita, a gente combinou aqui que ela seria positiva. A aceleração também está apontando para a direita, então ela é positiva. Como eu tenho os 2 sinais iguais, esse movimento é acelerado. Sinais iguais, acelerado. Significa que essa aceleração está simbolizando que a velocidade vai aumentar o tempo todo, porque ela está na mesma direção da velocidade.
Aí a gente aprendeu a aula passada. Quando a velocidade é positiva, se trata de um movimento progressivo. Para classificar em progressivo ou retrógrado, você olha só para a velocidade, não preocupa com o resto. Velocidade positiva, progressiva. Como a aceleração tem o mesmo sinal da velocidade, esse corpo ele é acelerado. Tranquilo? Qual seria a outra possibilidade? Vamos lá. Eu poderia ter um corpo que a velocidade é positiva, porém a aceleração é negativa. Olha só. Então aqui, ó, eu teria uma velocidade positiva, porque aponta para a direita, porém a aceleração está apontando para a esquerda, ela seria negativa. Bom, se a velocidade é positiva, esse cara é progressivo, não interessa. Agora, como a aceleração tem sinal contrário à velocidade, ele é retardado. Essa aceleração contrária à velocidade simboliza que ela vai diminuir com o tempo. Certo? Bom, duas possibilidades. Eu falei que tem 4. Então vamos colocar aí mais bolinhas se movendo. Eu poderia ter uma bolinha que a velocidade dela é para a esquerda e a aceleração também é para a esquerda. Ou seja, tanto a aceleração quanto a velocidade são negativas. Menos V, menos A. Bom, para classificar em progressivo ou retrógrado, eu olho só para a velocidade. Então, esse movimento aqui é retrógrado. Ele está voltando. Não interessa se ele está acelerando ou não. Porém, a aceleração aponta para o mesmo lugar que a velocidade, tem mesmo sinal, ambas são negativas. Então, ele é acelerado. Ele está voltando e está ganhando velocidade. Tem mais uma opção. Eu poderia ter um corpo que a velocidade dele é negativa. Então, aqui, ó, vou colocar uma velocidade negativa, porém, a aceleração dele é positiva, que é o que o KS perguntou aí mais cedo, né? KS que perguntou. Então, eu tenho velocidade negativa, menos V, e tenho aceleração positiva, mais A. Ele é retrógrado, porque a velocidade dele é negativa. Porém, como os sinais são diferentes, a aceleração aponta para outro lugar que a velocidade, ele é retrógrado e retardado. Então, são 4 possibilidades de movimento: progressivo acelerado, progressivo retardado, retrógrado acelerado e retrógrado retardado. Tem uma dica, né? Se você multiplica os sinais, mais vezes mais dá mais. Então, acelerado é quando a multiplicação dos sinais dá positivo. Multiplica os sinais, menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. Então, é acelerado. Menos vezes mais dá menos. Então, é retardado. Aí o Vitor Santos mandou assim: qual seria um exemplo cotidiano da velocidade positiva e aceleração negativa? Vitor, imagina que você está indo de Divinópolis, vamos supor que aqui, ó, é Divinópolis, e aqui é Belo Horizonte, BH. Vamos supor que Divinópolis está no quilômetro, vou chutar, tá? 50, e BH está no quilômetro 170. Então, é uma distância de mais ou menos 120 quilômetros. Se eu estou aqui, meu carrinho, minha bolinha, finge que isso aqui é o seu carro. Se eu estou aqui me movendo em direção a Belo Horizonte, minha velocidade é positiva, porque minhas posições estão aumentando. Mas vamos supor
que eu avisto um buraco na pista. Vamos supor que aqui tem um buraco, ó. E aí eu não posso passar nesse buraco, eu tenho que frear. Aí eu piso no pedal de freio do meu carro e imprimo uma redução nessa velocidade. Ou seja, eu vou estar, né, com uma aceleração negativa. Minha velocidade vai diminuindo com o tempo para eu não cair no buraco. Então eu tenho um movimento progressivo, porque eu estou indo de Divinópolis, que está no quilômetro 50, até a BH, porém esse movimento é retardado, porque eu estou diminuindo minha velocidade na tentativa de não cair nesse buraco. Entendeu? Então vamos lá. Ó. Vamos tentar entender agora como que funcionam essas equações. Tá? Não interessa para a gente aqui nesse momento se ele é progressivo ou retrógrado. Vamos entender se ele é acelerado ou retardado. Obrigado, gente. Tem aula muito boa. Muito obrigado. Viu? O KS perguntou, a aceleração, que é a resistência do ar, faz no... Não é tabelada, que nem a gravidade, não? Não, KS. Essa resistência do ar, ela depende de diversos fatores. Depende do formato do corpo, da aerodinâmica dele, né? Depende da velocidade que ele está. Quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar. Depende de um tanto de coisa, tá? Então não é tabelado, não. Vamos tentar entender o seguinte, ó. Se eu tenho um movimento acelerado, o meu gráfico de velocidade por tempo pode aparecer de duas formas. Então, aqui, ó. Independentemente da unidade de medida. A Isa perguntou assim, o lançamento vertical é progressivo ou retardado? Quando você lança para cima, sim. Ele não depende se ele é progressivo ou retrógrado, porque aí vai depender de se você considerou lá em cima como a altura máxima ou mínima, tanto faz, mas ele é retardado. Tá? O fato de você chamar de progressivo ou retrógrado não vai mudar em nada a sua análise do movimento. Mas o que mais interessa é se ele é retardado ou acelerado. Então, na subida ele é retardado, na descida ele é acelerado. Ok? Então, olha só. Se eu tenho um movimento acelerado, pode aparecer dessa forma, né? Isso seria um movimento acelerado, mas também eu poderia ter isso aqui como um movimento acelerado, ó, que os alunos esquecem. Isso aqui também é um movimento acelerado, ó. Deixa eu só desenhar. Velocidade em função do tempo. E eu vou explicar para vocês por quê. Isso aqui também é um movimento acelerado. Aí você fala assim, hã? Como assim? A Lisa está perguntando, entrando em velocidade, tem uma dúvida bobinha. As empresas que trabalham com instalação de internet precisam de conhecimento e cálculos de física devido ao uso de medições como velocidade da internet? Não, Lisa, nesse caso, esse termo velocidade da internet está querendo dizer a quantidade de dados que é transmitida a cada segundo pelo seu computador, tá? Então não tem relação com esse movimento da cinemática, não. Tranquilo? Olha só. Por que que esse movimento, tanto esse movimento da esquerda quanto da direita, são movimentos acelerados? Porque aqui eu tenho valores positivos de x, de y, né? Nesse quadrante, que é o primeiro quadrante do gráfico, todos os valores de velocidade seriam valores positivos. Então, vou pegar aqui, ó, V, V' e V duas linhas. Se eu pegar, ó, eu tenho valor positivo de V, de V' e de V duas linhas. E se eu olhar para o valor dessa velocidade, para o módulo, né, poderia ser, por exemplo, 2, 4, 6, ou 6, 8, 10. Eu tenho valores que estão aumentando em módulo. Ok? Então, se esses valores estão aumentando em módulo, eu posso dizer que é um movimento acelerado. Então, eu tenho valores positivos que estão aumentando. Para quem gosta de matemática,
tá? A inclinação do gráfico representa para mim a aceleração. Inclinação positiva, igual está aqui, eu tenho uma aceleração positiva. Inclinação negativa, igual esse gráfico da direita, eu tenho uma aceleração negativa. Ah, mas você acabou de falar que os dois gráficos representam o movimento acelerado. E aqui você disse que a aceleração é negativa. Sim, não tem problema. Por quê? Porque a aceleração é negativa, mas os valores de velocidade também são. Olha só, menos v, deixa eu completar aqui. Menos v, menos v' vai dar um valor também negativo de velocidade, e assim por diante. Eu tenho valores negativos, porque esse aqui é o quarto quadrante, né, da matemática. Opa, foi mal, peraí. Eu mudei aqui a tela sem querer. Vou voltar para lá. Eu tenho, no quarto quadrante, eu tenho valores negativos para y e positivos para x. Né? Então, aqui, ó, menos v, com uma inclinação negativa de menos a, eu teria também um movimento acelerado. Ou você pode olhar para os módulos das velocidades. Vamos pensar aqui, ó. Vamos colocar valores, só para ficar mais palpável. Vamos supor que essa velocidade aqui fosse menos 2. Essa aqui fosse menos 4. Essa aqui fosse menos 6. E essa aqui fosse menos 8. Na física, o sinal de menos, ele só informa para a gente que o cara está voltando, que é um movimento retrógrado. O que interessa para a gente é o módulo. Olha o módulo dessas velocidades. 2, 4, 6, 8. O módulo não está aumentando? Se o módulo está aumentando, o movimento é acelerado. Ponto. Tá? Sempre que o módulo da velocidade estiver aumentando, o movimento é acelerado. Se o módulo estiver diminuindo, o movimento é retardado. Ok? Teve uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Isso, o Leandro perguntou assim, no caso do segundo gráfico, ele estaria voltando aceleradamente? Sim. Ele está voltando, porém ganhando velocidade, Leandro. Entendeu direitinho. E o que seriam os gráficos do movimento retardado? Seria mais ou menos assim. Deixa eu só mudar essa. Poderia ter isso aqui ou isso aqui. Aqui é velocidade, aqui é tempo. Aqui é velocidade, aqui é tempo. Vamos esboçar os dois gráficos do movimento retardado em questão de velocidade por tempo. Bom, o movimento retardado, a característica dele é que o módulo da velocidade está diminuindo. Então, se eu tenho um valor grande de velocidade, ele vai diminuindo com o tempo. Olha que bacana. Ou, por exemplo, se eu tenho um valor negativo de velocidade, esse valor vai ficando cada vez menos negativo. Olha o que está acontecendo nesse primeiro gráfico. Eu tenho valores positivos de velocidade. Mas esses valores, eles vão diminuindo com o passar do tempo. Então, se aqui fosse, por exemplo, mais 10, aqui seria mais 8 e mais 6. Esses valores estão diminuindo com o tempo, o valor. Se eu olhar para esse segundo gráfico aqui, ó, os valores, vamos supor que eu comece aqui com menos 12. Com o passar do tempo, poderia ser menos 10 e menos 8. Menos 10, menos 8. E como na física, essa análise de acelerado ou retardado depende do módulo, olha só, 12, 10, 8, módulo diminuindo. 10, 8 e 6, módulo diminuindo. Então, quando o módulo diminui, isso é característica de um movimento retardado. Não precisa ficar decorando regrinhas e tal. Olha para o módulo. Se o módulo estiver aumentando, 2, 4, 6, 8, ou aqui, por exemplo, poderia ser
4, 8, 12, por exemplo. O módulo aumentando significa que esse movimento é acelerado. Sem segredos, ok? Qual que é a equação que determina essa mudança da velocidade com o tempo? Até agora eu não falei de equação, queria que vocês entendessem os conceitos, tá? Mas a gente precisa de algumas equações para resolver os problemas. Então, por exemplo, a equação da velocidade é V igual a V0 mais AT. Significa que a velocidade ela muda com o tempo de acordo com a velocidade inicial e a aceleração. Deixa eu ver aqui uma pergunta do Leandro. Se o problema de não ter te der valores, então dá para determinar certinho, dá, Leandro? Você estipula, igual eu fiz aqui, imagina os valores para você saber se ele é retardado ou acelerado. Então aqui, ó, o A minúsculo é de aceleração. Ontem eu recebi uma pergunta no Instagram de um aluno falando assim, eu tenho uma certa dificuldade em saber qual fórmula eu vou usar na parte de cinemática. Porque às vezes eu confundo fórmula do MRU com fórmula do MRUV. Eu falei para ele assim, se tiver o A na fórmula, é para você usar no MRUV. Fórmulas que não tem o A, é para o MRU. Então não tem como você errar agora. Ó, V0 é a velocidade inicial e o V, sem o zero, é a velocidade final. Então, essa equaçãozinha serve para você determinar como que a velocidade muda em função do tempo. Tá? A gente chama de função horária da velocidade. Tá? Bom, agora, não é só para calcular a velocidade, a gente também pode querer calcular a distância. Né? E o que eu faço para calcular a distância que um corpo percorre no movimento uniformemente variável? Porque antes, a gente poderia usar no MRU Deus vê tudo, D igual a VT. Como não tem aceleração aqui, isso só serve única e exclusivamente para o MRU. Se eu tiver no MRUV, D igual a VT não satisfaz o meu problema, porque a velocidade não é constante. Eu tenho que acrescentar mais termos. D igual a V0T, que agora eu não tenho uma velocidade constante, eu tenho uma velocidade inicial. Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. O aluno assusta. Poxa, nossa senhora, professor, isso é difícil demais de mexer. Não, não é difícil de mexer. Tá? É só você lembrar que você vai ter um valor de aceleração, um valor de velocidade inicial, só substituir e fazer a conta. Não precisa assustar. Não sai, não é uma coisa muito difícil. Vamos dar um exemplo numérico aqui, ó. Quer ver? Imagina que você está numa pista de corrida. Você está tentando manter a forma, né? Se bem que agora não pode correr mais, né? Fora de casa. Então, finge que você está correndo aí no corredor do seu prédio, alguma coisa assim, né? Então, você tem uma velocidade inicial de 8 metros por segundo. Você não está no movimento uniforme, você está querendo aumentar essa velocidade. Então, você vai colocar aqui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado durante algum tempo. Pouquinho tempo, no máximo 5 segundos. Você vai manter essa aceleração, tentar manter essa aceleração. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Seria demais isso aqui para um ser humano. Mas é um exemplo que eu estou criando agora. Você vai manter essa aceleração durante um ΔT de 4 segundos. Qual que vai ser a distância que você vai percorrer com essa velocidade e essa aceleração? Como é que eu diferencio as duas, né? Velocidade é metro por segundo, aceleração é metro por segundo ao quadrado. A distância vai ser a velocidade inicial, que é 8, vezes o tempo, que é 4, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Aqui eu posso até cortar essa aceleração. Então ficaria uma distância de 8 vezes 4, 32, mais 4 ao quadrado, 16. Você percorreria 48 metros em 4 segundos. Em um movimento acelerado, porque a aceleração está fazendo a velocidade aumentar e tal. E com qual velocidade você chegaria aqui no final desse movimento?
Para você determinar essa velocidade, você usa a outra equação. V igual a V0 mais AT. Usando essa outra equação, você determina com qual velocidade você vai chegar lá. A velocidade inicial é 8, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 4. 8 mais 8, que dá 16 metros por segundo. Por que eu falei que isso aqui é muito difícil para um ser humano normal? Porque a gente viu na aula passada que se eu quiser passar para quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6, né? 16 vezes 3,6 dá um número bem grande, né? 6 vezes 6, 36. Vão 3. 9. 18 vai 1, dá, olha lá, 57,6 km por hora. Não dá certo. Tá? Então, esse exemplo meu aqui, fisicamente, é impossível para um ser humano. A Letícia perguntou assim, esse tempo da segunda equação é a variação? É a variação. Só que, geralmente, Letícia, a gente começa a contar o tempo do zero, né? Então, se você chamar o tempo inicial de zero, esse seria o tempo final, que seria a variação. Algum usuário aqui que esqueceu de mudar o nome falou assim, o Usain Bolt alcançou 12 metros por segundo. Por isso que esse exemplo meu aqui não dá, né? Não vai rolar. Ok? Então é só um exemplo para trabalhar com fórmulas. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Imagina que, igual eu falei, você está lá no seu carrinho, andando aqui em Divinópolis no seu carro. Então, fatalmente, se você está de carro em Divinópolis, você vai avistar um buraco. Nós agora somos a capital mundial do buraco. Imagina que você está com o seu carro a 10 metros por segundo. E você avistou o buraco a uma distância de 200 metros. Tá bem longe, dá tempo de você frear. E aí você começa a pisar no freio. Qual é essa aceleração que você vai ter que o freio do carro vai ter que imprimir para que você não caia no buraco? Bom, eu sei que a minha velocidade inicial é de 10 metros por segundo. Eu sei que eu posso percorrer no máximo uma distância de 200 metros. E eu não sei qual é a aceleração que eu tenho que ter. Mas eu sei que para eu não cair no buraco, a minha velocidade final tem que ser zero. Vocês estão vendo aqui que eu criei esse exemplo e hora nenhuma eu falei de tempo. Se o problema não trouxer o tempo como uma variável para a resolução, você não vai usar o V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Você não precisa usar o V igual a V0 mais AT. Você vai juntar essas duas fórmulas, ainda bem que alguém já fez isso para nós, e trabalhar com a equação de Torricelli, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2AD. É uma equação que é a junção dessas duas para você resolver problemas que não têm essa noção do tempo. Então, por exemplo, a velocidade final aqui é zero. Vou colocar ao quadrado, a gente sabe que zero ao quadrado dá zero, mas vamos colocar. A velocidade inicial é 10, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância que eu posso percorrer, que é 200. Então fica 0 igual a 100 mais 400A. De cá, vou passar esse termo para o outro lado da equação. E quando ele passar, ele vai passar negativo. Então vai ficar menos 400A igual a 100. Posso cortar 2 zeros de cada lado. Vai ficar menos A igual a 1 sobre 4. 1 quarto é 0,25. Se menos A é igual a 0,25, então o A é menos 0,25 metros por segundo ao quadrado. Calculei a aceleração que eu preciso ter para não cair no buraco, tá vendo? Então esse é um exemplo da equação de Torricelli. Galera, não precisa ficar decorando fórmulas e mais fórmulas e mais fórmulas. Com essas 3 fórmulas, você resolve todo e qualquer... Opa, peraí, que eu fui falando e escrevendo errado. Não está certo. D igual a V0t
mais AT ao quadrado sobre 2. Com essas três fórmulas, você resolve todo e qualquer problema de cinemática. Aqui, V0 mais AT e Torricelli, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Com essas três equações, você resolve qualquer problema de cinemática. Inclusive se for MRU, porque MRU a aceleração é zero. Então, se a aceleração é zero, esse termo aqui, ó, some. Eu acabo caindo em Deus vê tudo, que é aquela equação anterior. Então, isso aqui, você resolve qualquer problema de cinemática com essas três fórmulas, em vez de ficar decorando fórmulas e mais fórmulas e mais fórmulas. Ok? Então, apresentamos as fórmulas, dei exemplos das fórmulas. Agora, para fechar, a parte mais chata e mais difícil, que são os gráficos. Então, o Vitor falou assim, já havia algumas fórmulas, distância inicial, seria posição inicial, né, Vitor? Isso seria necessário? Olha só, como a gente está trabalhando com movimento retilíneo uniforme, na aula passada eu falei com vocês que se é retilíneo, distância e deslocamento é a mesma coisa, certo? Então, se distância e deslocamento é a mesma coisa, a gente pode trabalhar só com essa fórmula do D igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. O que o Vitor perguntou é que tem algumas partes que trazem isso aqui, ó. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Se eu passar esse S para cá, fica S menos S0 igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. S menos S0 é ΔS. Então, como a gente está no movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado e tal, em 90% das vezes, distância e deslocamento vai ser a mesma coisa. Você pode trabalhar com aquela fórmula lá de cima, para facilitar a sua vida. Tá bom? Então, deixa eu escrever aqui, ó. D igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. A intenção aqui é simplificar a vida de vocês. Nós temos 4 tipos de movimento. Deixa eu ver se cabe os 4 aqui. Vou colocar outra aqui embaixo. Se eu fizer um gráfico da distância percorrida, da posição, desculpa, em função do tempo, Vitor, eu falei que não precisava, mas aqui para explicar os gráficos para vocês, eu vou ter que entrar com aquela fórmula da aula passada, né, do slide passado. Olha só, eu vou ter que trabalhar com essa equação aqui para explicar o gráfico para vocês, porque eu quero trabalhar com o gráfico de posição em função do tempo. Então, vamos pegar essa equação aqui. Se eu tenho um gráfico de posição em função do tempo, ou seja, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, eu tenho 4 tipos de movimento, vocês estão lembrados? Vamos ver aqui em qual slide que está. Eu tenho 4 tipos de movimento: progressivo acelerado, progressivo retardado, retrógrado acelerado e retrógrado retardado. Eu vou dar nomes para eles. Esse aqui é o movimento A, movimento B, movimento C e movimento D. Só para a gente trabalhar aqui nessa última explicação. Se eu fizer um gráfico para o movimento A, que é progressivo acelerado, esse gráfico não é uma função de primeiro grau, ele é uma função de segundo grau, ele é uma parábola. E ele vai dar isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Né? É uma parábola, tá meio torto, mas dá para entender, né? O corpo ele começa em uma certa posição inicial e essa posição vai aumentando com o tempo. Por isso que ele é progressivo. E a inclinação dessa reta vai aumentando com o tempo.
Por isso ele é acelerado. Então, no gráfico de posição por tempo, a inclinação me dá a velocidade. E a concavidade dessa parábola me dá a aceleração. Lembra da concavidade? Aí os alunos do integral, alunos do bonde, os alunos do alfa, alunos do Zé Wilson, do opção também. O que é a concavidade? Essa parábola assim, ó, parábola feliz, a concavidade é positiva, então vai ser mais A. Assim que a parábola triste é menos A. KS, depois eu dou assim, KS falou assim, dá o exemplo da vida real de MRUV, de por que o deslocamento é igual à distância. Aqui, ó, não precisa nem mudar. Vamos voltar aqui na tela. Aquele exemplo do buraco. Chama aqui de posição 0. Essa posição aqui vai ser 200, não vai? O deslocamento do cara é a posição final, menos a posição inicial, que é 200. E a distância também é 200. Tá vendo? Tranquilo? Alguém do iPhone, de novo, próxima aula, galera, quem tiver no iPhone, coloca o nome para a gente saber quem que é. Perguntou assim, por que a inclinação indica velocidade? Não entendi. Porque a inclinação de um gráfico é dado, né, se a gente pegar uns pontos, por 2 pontos aqui, ó, isso aqui seria o T1 e eu vou pegar T2, tá? Eu vou pegar aqui, ó, T1 tem uma certa posição S1. T2 tem uma certa posição S2. Se eu fizer a inclinação como ΔY sobre ΔX, o que eu estou fazendo? Estou fazendo ΔS dividido por ΔT. Quem que é ΔS por ΔT? É a nossa velocidade média. Tá? Agora, quando a gente fala de inclinação, a gente reduz esse intervalo de tempo de T1 até 2 para um número muito próximo de zero. Quanto menor isso for, melhor esse cálculo de velocidade. Aí a gente tem a inclinação da reta, que é dada pela reta tangente, que vocês aprendem na matemática. Quanto mais inclinada essa reta tangente for, maior vai ser a velocidade. Então presta atenção aqui, ó. Essa parábola tem concavidade positiva. Então ela tem uma aceleração positiva. E a inclinação dela, matematicamente falando, também é positiva. Se a inclinação é a velocidade, eu tenho um movimento progressivo e acelerado, igual aquela bolinha A lá. Se eu quiser fazer um gráfico para a bolinha B, eu tenho que fazer um gráfico de S por T. Vamos voltar na bolinha B. Bolinha B é um movimento progressivo, então eu tenho que fazer um gráfico no qual as posições aumentam com o tempo. Porém, ele é retardado, então eu tenho que fazer um gráfico no qual a velocidade diminui com o tempo. Se a velocidade é a inclinação e as posições aumentam com o tempo, eu teria que fazer um gráfico mais ou menos assim. Olha só. Ele sai de uma posição inicial, certo? As posições vão aumentando com o tempo. Só você pegar aqui, ó, você vai vendo que essas posições vão aumentando com o tempo. Porém, a inclinação desse gráfico está diminuindo com o tempo, ou seja, a inclinação é a velocidade, então a velocidade está diminuindo com o tempo. Deixa eu ver, teve pergunta aqui. No gráfico A, a Maria Clara perguntou assim, no gráfico A, em qual desses pontos teria a maior velocidade? Nesse gráfico que eu desenhei aqui, Maria, que está bem mal desenhado, seria nesse último ponto aqui, ó. Nesse aqui, porque naquele último ponto a inclinação está maior. Então, onde tiver a maior inclinação, eu vou ter a maior velocidade. Certo? Nesse segundo gráfico, eu tenho uma aceleração negativa, porque é uma parábolazinha triste.
E eu tenho velocidades positivas. A inclinação desse gráfico, ó, se eu fizer várias retas tangentes aqui, essa inclinação ainda é positiva. Se eu chegar no vértice da parábola, a velocidade é zero. Se essa parábola continuasse aqui, né, a partir do vértice, ela continuaria de cá. Ó. Sempre que eu estiver no vértice da parábola, a velocidade ali, naquele ponto, é zero. Mais uma perguntinha. Mas se fosse uma questão igual a de ontem, a do vigia, que rodava em volta do quarteirão, mas com MRUV a distância seria a mesma do deslocamento? Não, não, Letícia. Porque naquela questão que eu fiz de exemplo do vigia, né, o deslocamento é zero porque ele começa e termina sempre no mesmo ponto. Então aí distância e deslocamento não seria mesma coisa. S significa posição. Tá? Então, igual eu coloquei aqui, posição final e do lado de cá, posição inicial. Ok? Então, essa é a posição. Então, eu estou fazendo aqui gráficos de posição em função do tempo. Tá? Para aquelas bolinhas, que eu já vou voltar lá, você vai ver quais bolinhas são. Se eu quiser fazer um gráfico para a bolinha C, de posição em função do tempo, vamos ver quem é a bolinha C. É um movimento retrógrado e acelerado. Retrógrado quer dizer que ele está voltando, quer dizer que as posições estão diminuindo. Porém, é acelerado. Porém, ele está ganhando velocidade. Então, se eu fosse fazer um gráfico de um movimento que está voltando e ganhando velocidade, eu teria que colocar mais ou menos assim, ó. Tá? Por quê? Porque ele parte de uma posição inicial, as posições dele diminuem com o tempo e a velocidade dele, que é a inclinação do gráfico, aumenta com o tempo. Ó. Cada vez mais essas retas tangentes vão ficar mais e mais inclinadas. Ou, olhando para cá, ó, se a parábola está para baixo, ela é uma inclinação, é uma parábola com concavidade negativa. E essas retas tangentes que eu desenhei têm inclinações negativas. Menos com menos gera um movimento acelerado. E por último, mas não menos importante, o movimento da bolinha D. Que é um movimento retrógrado e retardado. Retrógrado quer dizer que ele tá voltando. E retardado quer dizer que ele está perdendo velocidade, freando. Então, é só eu fazer a última parte da parábola que faltou. Olha só, perceberam? Que o primeiro movimento do A é essa parte da parábola. O movimento do B é essa parte da parábola. O movimento do C é essa parte da parábola. Então, faltou só uma, que é um movimento retrógrado e retardado, que seria isso aqui, a última parte da parábola. Ele está numa posição inicial, as posições estão diminuindo com o tempo, vai chegar um momento que eu vou chegar no vértice da parábola, se eu continuar aqui, ó, dá para ver que aqui seria o vértice, e no vértice a velocidade é zero. Os movimentos retardados, a tendência deles é que uma hora eles vão ter que parar, né? A velocidade está diminuindo, uma hora ela para. Então aqui eu tenho uma concavidade positiva, porém as retas tangentes elas são negativas e vão diminuindo de inclinação. Como é mais com menos, dá um movimento retardado, certo? Então esse primeiro movimento, ó, velocidade positiva, progressivo, sinais iguais, acelerado. Esse segundo movimento, velocidade positiva, progressivo, sinais diferentes, retardado. Terceiro movimento,
velocidade negativa, então ele é retrógrado. Sinais iguais, acelerado. Esse último movimento, velocidade negativa, retrógrado. Sinais diferentes, retardado. Tranquilo, galera? Então, assim, para não estender demais a aula, eu vou mandar no grupo o exercício para vocês, tá? Se vocês quiserem acessar mais exercícios, é só vocês entrarem nesse site aqui, ó. Linktree/Prof. Abud. Qualquer pessoa pode entrar lá e baixar os meus materiais de aula. Tá cheio de material de aula lá para vocês baixarem. Eu vou mandar o exclusivo dessa aula. Vocês vão tentar fazer e tal, e pode me mandar dúvidas no privado. Tá? Eu vou ver se a gente marca um plantão online. Eu também te amo. Olha lá, ó, Túlio, te amo. S2 para você, ó. E aí eu mando para vocês e a gente tira dúvidas depois, ok? Se quiser me seguir também no Instagram, só seguir no @profabud. Valeu, galera, até mais. Eu vou subir esse vídeo no YouTube, tá? youtube.com/profabud. Barra Túlio Abud, esqueci, eu não consegui mudar essa. Então é o youtube.com/Túlio Abud. Tem que mostrar a Laika. Espera aí que eu vou mostrar a Laika. Vou salvar tudo aqui. Laika, vem cá, Laika. Laika, vem. Vem cá, meu bem. O pessoal tá querendo te ver. Sabe aqui. Olha lá, olha lá. Ai, ai. Dá tchau pro pessoal, Laika. Tchau, galera. Até mais, viu?